Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o primeiro mandamento, que é não terá outros deuses diante de mim. Então, isso é amar a Deus, o nosso Pai, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, da nossa mente, acima de todas as coisas. É você não colocar nada e ninguém acima do Criador. Isso significa não ter ninguém de maior importância na sua vida ou na nossa vida que venha antes do nosso Pai. Pode ser os nossos pais, filhos, esposas e etc. Em Mateus 10:37 fala o seguinte: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que mim, não é digno de mim. Porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso Pai. Porque é Ele que controla todas as coisas. É Ele que nos mantém vivo. É Ele que nos conhece, que vai manter os nossos filhos, nossos maridos, nossos pais vivos. É Ele que tem o controle sobre todas as coisas. É Ele que sabe, predestinou e nos escolheu. Ele sabe o que vai vir de nós. Nós somos dependentes do Pai. O pensamento de agradecimento tem que sempre ver o Criador na frente. Em Provérbios 3:6 diz o seguinte: reconhece-o em todo o seu caminho, e ele endireitará a sua vereda. Nós temos que dar honra, graça e louvor em tudo que nós fizermos, porque Ele, através do Espírito dele que habita em nós vamos ser moldados, nossos caminhos endireitados. Vai fazer acontecer a metanoia, a mudança da nossa mente, para nós chegarmos e ter as qualidades do Filho, do Messias. Nós precisamos acordar e ter esse relacionamento com o Pai, que é a oração que nós fazemos todos os dias, em primeiro lugar. Em Apocalipse 4, do 8 ao 10, diz o seguinte: ele está falando dos serafins, das classes dos serafins. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivos 6 asas, então cheios de olhos ao redor e por dentro, nós não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Proclamam: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes davam glória, honra e dão até hoje aos que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciões prostraram-se diante deles e se encontrarem sentado no trono, adorarão pelos séculos dos séculos e depositará suas coroas diante do trono. Ou seja, esse capítulo, os anjos eles estão lá adorando ao Criador, e também os 24 anciões. Esses serafins, que são esses anjos que adoram, eles são 6 olhos, onde tem olhos dentro e fora. Eles não descansam para dar louvor, graça, honra e adorar ao Pai, ao nosso Criador. E eles adoram diante do trono do Pai. Mesmo se alguém vier fazer um favor ou te dar alguma coisa que você não está esperando, primeiro você tem que agradecer a Deus para depois agradecer a pessoa. Em Salmos 100, do 3 ao 4, diz o seguinte: sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o povo e rebanho dos seus pastoreios. Entrarei na sua porta com ação de graças e em teus átrios com hino de louvores. Renderei-lhes graças e bendizei o seu nome.
Não foi você que se fez. Sim, o Criador. Não foi sua mãe, foi ele, foi com a ação dele que produziu a sua vida. Foi a escolha dele por você nascer. Em Mateus 23:12 fala assim: quem a si mesmo exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Isso significa que nós não devemos exaltar a nós mesmos em nosso coração, em nossa mente, e sim ao nosso Criador, o nosso Pai. Em Provérbios 16:18 diz assim: a soberba ou o orgulho precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Altivez aqui significa arrogância do espírito, porque aí prevalece a queda. Então, quando nós colocamos Deus na frente, é aí que acontece o milagre. Em 1 Samuel 2, do 2 ao 3, fala o seguinte: 2 e 3 fala o seguinte: não é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliques palavra de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da sua boca. Porque o nosso Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os efeitos na balança. Por isso nós não devemos ter outros deuses, porque ninguém é como ele. Ninguém é tão sábio e conhece todas as coisas. Ninguém é santo como ele. O nosso Pai deve ser elogiado, louvado, exaltado, glorificado, acima de todas as coisas. Ele deve vir em primeiro lugar sempre. Nós temos que entender que nós não somos sábios, mas nós temos que procurar nos aconselharmos, nos orientarmos em buscar o caminho que vem do Pai. Então, em primeiro lugar, nós temos que consultar o nosso Deus, nosso Pai. Em Salmos 32:8 fala o seguinte: instruirei-te e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre a minha vista te darei conselhos. Em Provérbios 3:5 fala o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Com isso, nós vamos colocar o Pai em primeiro lugar. Nós temos uma tendência de adorar pessoas em todos os lugares, atletas, cantores, atores, os nossos pais, filhos, e isto é adorar outros deuses, é colocar outras pessoas no lugar de Deus, enquanto nós devemos glorificar e exaltar e engrandecer o nosso Pai, que vive para sempre. Em Isaías 43:11 fala o seguinte: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então nós entendemos que não há salvação que não parta de nós adorarmos, exaltarmos, glorificarmos a Deus. Fora dele não há salvação em outro lugar. Em Isaías 48:11 diz assim: por amor de mim mesmo é que faço isso, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não dou a outro. Ele não divide a sua glória com ninguém além dele mesmo. Nós vivemos para a glória do Pai e para ninguém mais. Em Mateus 4, do 8, 9, 10 e 11 fala o seguinte: o diabo o levou ao monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorar.
Então Jesus ordenou: retira-te, diabo, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele dará culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Este será o nosso teste: não adorar nada que colocar uma posição acima do nosso Pai. Ele deve estar em primeiro lugar, ele deve ser exaltado, glorificado, exaltado. Ele deve ser a prioridade nas nossas vidas. Isto é não adorar outros deuses além de Deus. Este é o primeiro mandamento. Amanhã nós falaremos sobre o segundo mandamento. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!